Olá pessoal, professora Suzy Cordeiro passando por aqui para falarmos um pouquinho sobre a atividade estudo 1 da disciplina de Políticas Educacionais e a Organização da Educação Básica. Vamos lá! Bom, a nossa atividade começa com um enunciado, a fim de que vocês tenham ali uma base, um suporte para vocês compreenderem e realizarem o comando da questão. Então vejamos, a escola é um reflexo da nossa sociedade e a instituição responsável por atender as demandas que nela emergem. Anos já se passaram desde as primeiras instituições de ensino e os nossos currículos, metodologias e demais aspectos pedagógicos mudaram desde então. Porém, a função social da educação, vou deixar destacado aqui, permanece. Para conhecimento, vejamos uma citação de Saviani sobre qual é a função social. Seria de ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações. Portanto, a finalidade da educação é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção, torná-lo cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação, a fim de poder intervir nela, transformando-a no sentido de ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens. Então aqui Saviani vai nos dizer que a função social da escola, ou seja, aquilo que ao longo dos anos não se perdeu, na verdade, é a de transformar o homem, ver o homem naquele sujeito não só biológico, né, um ser humano, mas transformá-lo em um ser humanizado, aquele que é capaz de conviver em sociedade, aquele que pode transformar a sociedade com base em seu conhecimento acumulado, científico e tudo mais. Então, essa é a função social da escola, da educação. Tá? Em consonância, a BNCC apresenta um caráter normativo, proporcionando aos alunos o direito de aprender e que se desenvolva de forma integral, porque a função social ela está relacionada à mudança do homem, como Saviani nos disse, né? Ver o homem. Vamos voltar aqui. A relação do homem com o meio, né? Do próprio homem, a sua promoção. Então, não está relacionado apenas à atuação na sociedade, mas também com a sua atuação na sociedade. Está relacionado também com o seu desenvolvimento, com a sua personalidade. Então, é algo individual e é algo coletivo, por isso que é pleno, integral. E a BNCC, de acordo com isso, traz então ali alguns caráteres normativos sobre isso. Nesse contexto, é imprescindível compreender sobre as competências gerais da educação básica e como o professor pode garantir que a função social da educação se cumpra por meio delas, das competências. Dessa forma, escolha uma das 10 competências gerais da educação básica, apresentadas pela BNCC e responda a seguinte questão com base em argumentos científicos. Como o professor pode contribuir para a formação de um sujeito crítico, reflexivo e emancipado por meio dos trabalhos pedagógicos envolvendo a competência que você selecionou? Então vamos lá na BNCC dar uma olhadinha? Essas são as competências gerais da educação básica. Ao longo da BNCC vocês vão encontrar várias competências, por exemplo, relacionados ao campo das ciências exatas, ao campo das ciências sociais humanas e aplicadas, né? Então vocês vão verificar várias competências, mas nós estamos falando aqui nessa atividade das competências gerais da educação básica, que vocês encontram lá na página 9 e na página 10 da BNCC, ok? Faça a leitura bem atenta de cada competência e escolha uma delas para que você possa fazer a sua atividade. Então vamos voltar para lá. Então, com base na escolha que você fez, né, você vai responder como o professor pode contribuir para a formação desse sujeito crítico, reflexivo, emancipado por meio dos trabalhos pedagógicos, ou seja, atingir a função social da escola, envolvendo a competência que você selecionou.
Independentemente de qual você escolher, isso é possível. Vai depender do trabalho que o professor vai realizar para que o aluno desenvolva essa competência. Para ilustrar a sua resposta, dê um exemplo prático dessa atuação docente. Então, além de você nos dizer, argumentar como que o professor pode contribuir para atingir a função social e formar esse sujeito crítico, reflexivo e emancipado, você vai nos dar um exemplo. Como a gente sabe, a BNCC ela vai trabalhar muito com as ações práticas do professor, fazendo com que ele proporcione momentos em que o aluno interaja com o conhecimento, também de forma prática. E é assim que ele vai desenvolver habilidades e competências que são esperadas na BNCC. Por isso, a gente quer que você traga um exemplo. Então, como que um professor, ou como você, enquanto professor, pode trabalhar na sala de aula para que você consiga atingir que o seu aluno desenvolva essa competência que você escolheu e logo atingir, trabalhar por meio da função social da escola. Então, por exemplo, o professor pode trabalhar dessa forma para atingir a competência X. É só descrever, aqui tem as referências e aqui as orientações com relação à diagramação, à formatação, que eu peço que vocês leiam com calma, siga todas essas orientações para que você possa enviar na sua atividade estudo 1, ok? Dúvidas? Envie mensagem para o seu mediador. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!